Salve, salve rapaziada que curte os pitacos do Papo do Fino aqui no Cartola. Cá estou eu, Rodrigo Bronquinha, para falar sobre a 18ª rodada do Brasileirão e, consequentemente, principalmente, do Cartola. É uma rodada que tem 3 joguinhos a menos, daqui a pouco a gente vai ver, por conta de jogos já realizados e jogos que ainda vão ocorrer mais para frente. Então vamos lá para a tabela. A gente tem ali o Vasco e Corinthians, que já aconteceu com a vitória do Timão na quarta-feira, e os jogos de São Paulo e Fortaleza adiados, porque eles já vão fazer o confronto de volta da Copa do Brasil no final de semana. Então São Paulo e Botafogo, Bahia e Fortaleza também não vão contar para o Cartola. Então, o que acontece? Red Bull e Goiás, 2 times do Z4, só que em momentos distintos. O Red Bull tem conseguido alguns resultados bons. O Goiás, ele está muito abaixo, né? Ele está a 7 partidas sem vencer. É o penúltimo colocado também, se considerar os 6 últimos jogos. Então, se a gente for fazer essa análise aí, ele não tem crescido em absolutamente nada. É o pior visitante da competição. Então parece que essa parada é relativamente tranquila. Agora vamos ver se o Red Bull vai ser capaz de confirmar a boa fase. Na sequência, no sábado ainda, às 7 horas da noite, tem Ceará e Curitiba. O Ceará é um time que já contemplou o cartoleiro com 5 saldos e gols para a defesa. E o Curitiba, que é um time complicado. Ele é o segundo pior ataque da competição, está lá no Z4. Nos últimos 6 jogos também não está bem, 17º lugar. Então o Curitiba, ele está enroladaço também. Então parece outro jogo de resultado claro. Outro jogo que também deve ser um passeio, fecha a rodada do sábado. Os embalos de sábado à noite, estrelado pelo Keno, hein? Não podemos esquecer disso. O Atlético não precisa nem falar, né? Ficou só um jogo sem marcar no campeonato, conseguiu 5 saldos de gols, melhor ataque, melhor mandante. Tá ali na briga pela liderança da competição, pegando um Sport que é a segunda pior defesa da competição, não vem bem, né? Só conseguiu saldo de gols em 2 jogos, né? Uma defesa muito instável, então isso daí parece barbada. Quando a gente for pro domingo, aí começa a ficar mais complicado, os confrontos mais equilibrados. Atlético Goianiense e Palmeiras, o Palmeiras em péssima fase, né? O Palmeiras está a 2 jogos sem balançar as redes, o Goianiense a 6 jogos em casa sem balançar as redes, né? A vantagem do Goianiense é que ele contemplou a gente com 5 saldos de gols aí. E o Palmeiras, se considerar os 6 últimos jogos, ele é 18º colocado da competição. Ele vem de 4 derrotas consecutivas. Outro jogo interessante é o Fluminense. O Fluminense é o 4º melhor ataque da competição. Vai receber o Santos, que é o 2º melhor visitante da competição. Então, assim, o Flu tem 16 gols em casa. É um excelente ataque em casa, o 2º melhor. Na sequência, não precisa nem falar, duelo de líderes. Duelo de líderes não tem nem muito o que comentar, né? O Internacional vem de 4 vitórias seguidas. Os dois estão ali na ponteira. O Inter é o 3º melhor ataque, o Flamengo é o 2º melhor ataque. Então esse vai ser um jogo sem palavras. É o jogaço da rodada, né? Domingo às 6h15. E para fechar, também às 6h15, Atlético do Paraná e Grêmio. O Grêmio, que já contemplou a gente com 5 saldos de gols, é a 4ª melhor defesa da competição. Um pouco sugestivo aí, né? E o Atlético Paranaense, que vive um momento muito instável no Z4. É o pior ataque da competição e fez apenas 6 gols em casa. É o pior de todos em termos de ataque em casa, né? Agora eu tô com o meu amigo aqui, o Jagunço. Jagunço, os palpites por jogos aí, na ordem. Ó, seguinte, menino. E aí, rapaziada? Fácil, cravo aqui. Red Bull, Ceará, Galo Mineiro, empate, Fluminense, empate, empate. Pode cravar, aposta aí que tu vai levar. É isso aí, o Jagunço deu o palpite dele. Ele aparece aí de vez em quando, né? Ele não gosta de mostrar o rosto, ele é tímido. Na verdade, pra falar a verdade, né? Ele é feio pra caramba. Se ele aparecer aqui, mas ele vem aqui, é parceiro.
e deu o pitaquinho dele aí. Vamos falar agora sobre as escalações. Lembrando aquele esquema, a gente indica em situações o que pode surpreender e você vai mesclando, né, para tentar montar um time. A rodada passada a gente mandou bola dentro demais para vocês aí. Tem gente que, quem seguiu o nosso palpite aí, estourou na rodada passada, 100 pontos, 90 pontos, mesclando bem aí as nossas sugestões. Vamos lá. Então a gente vai começar falando pelos goleiros. Goleiro tem bastante a se pensar nessa rodada, principalmente porque os goleiros não têm dado muito saldo de gols pra gente, né? Então a gente tem aí o Fernando Praz, que é o econômico, por quê? Porque ele com menos 3.6, ele já está valorizando. E além de tudo, ele é um goleiro barato, né? O jogo do Ceará é um jogo em tese tranquilo, porém o único cuidado, o Robson, ele geralmente apronta, né? O Fluminense a gente vai escalar na surpresa. Por quê? Porque o Muriel vai pegar um minimício. Então o que acontece? Se ele tá lá e ele pegar os minimíceis, aí ele vai surpreender todo mundo. Então a nossa dica surpresa é o Muriel com bastante receio. É o cara que é corajoso, né? Essa coluna do meio aí é para os caras que tem mais coragem que qualquer coisa. E a gente acredita no Everton Mitando, apesar de ele ser um goleiro sem grandes predicados, sem grandes pontuações. Você pega, por exemplo, o Fernando Praz tem 23 defesas difíceis na competição, né? Ele já deu 5 saldos de gols para a galera. Porém, o Everton tem tudo isso muito abaixo. A curiosidade é que o Everton tem um desarme na competição. Mas a gente tem que apostar o quê? Na fase ruim do Atlético Goianiense para balançar as redes. É nisso que a gente está apostando no goleirão, o Everton, o goleirão do Verdão. Nós vamos lá para as laterais. Nas laterais, o que a gente tem? O Vinha, 31 desarmes, bastante desarmes na competição, né? E 6 finalizações. E ele valoriza com menos 1,70. Então ele é um cara econômico, porque ele é barato e valoriza com um pouquinho, assim como o Abner Vinícius. O Abner Vinícius valoriza com 0,2. Tem 19 desarmes, né? E 45 finalizações na competição. Madson, lateral do Santos, e o William Matheus do Curitiba, a gente aposta como surpresas ali na rodada. Para mitar, Diogo Barbosa com aperto, porque ele é ruim, mas ele desarma muito, ele pega um adversário frágil. Vamos apostar também no saldo de gols. Ele tem uma média de 3,25, né? E o Arana, que no Cartola ele alterna muito grandes atuações com péssimas atuações. Jogando ele vira e mexe, vai bem, na grande maioria dos jogos, mas no Cartola às vezes ele decepciona. Só que ele é um lateral que já tem 2 gols e 2 assistências. Ele tem 24 finalizações, né? E 26 desarmes. Então ele tem um potencial de pontuação muito bom. E o jogo do Atlético Mineiro é muito propício para isso, né? Agora nós vamos trabalhar a zaga. Ali, a zaga do Atlético Paranaense. Um a gente indica para economia, que é o Pedro Henrique, porque com 1,40 valoriza. E o outro a gente indica para surpresa, o Thiago Heleno, que ele tem 13 desarmes e ele só cometeu 11 faltas. É um zagueiro que se acaba perdendo pouco ponto em falta cometida. A zaga do Santos também a gente indica o Luan Pérez para economia, porque com 1,70 ele valoriza. E o Lucas Veríssimo, que já meteu caixa e tem 22 desarmes, como surpresa, porque ele de repente pode meter um golzinho no Flu ali, e aí você fica feliz. Para mitar, Júnior Alonso, 31 desarmes e 4 jogos de saldo de gols, e um jogo que parece que o Galo Mineiro não vai tomar gol, né? Sport. E o Grêmio, o Kahneman, 4 saldo de gols e 24 desarmes na competição. A gente deixou dessa vez Vitor Cuesta fora da parada. Para o meio campo, a gente está trazendo
O Franco do Galo Mineiro como economia, porque valoriza com menos 0,60. O Gustavo Ferrarez, que finaliza muito na competição, com menos meio já valorizando. E o Thiago Maia, que valoriza com menos 0,30. Então são jogadores que têm bastante desarmes. E o Franco, ele tem só 55 passes incompletos. Porque para quem distribui bola no meio campo é um valor baixo. Em termos de surpresa, a gente tem aqui o Dodi, que é o meio campista mais de desarme, ele tem 56 desarmes. É o melhor finalizador do meio campo do Cartola. 11 finalizações e uma delas em gol. Né? Então o Dodi a gente indica como surpresa. O Lucas Evangelista, que mete seus golzinhos aqui e ali, e é um cara que também distribui bola e tem pouco passe incompleto para a função dele. E o Charles, que é outro que pode meter uma caixa aí no jogo do Ceará contra o Coxa. Na mitada, a gente não pode deixar de fora o Thiago Galhardo, o Raul, que também desarma bastante e chega na frente, e o jogo dele é contra o Goiás, em que pese muito isso. E o Nenê, que já tem 7 gols na competição e é um dos maiores finalizadores da competição. Para fechar, vamos indicar os atacantes, né? Fechar a equipe de linha. A gente tem na economia o Rafael Sobis, o Wesley e o Eduardo Sacha. Certo? O Rafael Sobis valoriza com menos 0,40, o Wesley com 0,6 e o Sacha com 1. Então a gente pensou muito nos jogos que os times têm para a valorização deles. Querendo ou não, o Rafael Sobis e o Eduardo Sacha devem encontrar alguma facilidade em termos defensivos. Talvez o Wesley não, porque a fase do Palmeiras não é muito boa. Aí você vai falar, Bronquinha, você tá louco? Você indicou o Jair Ventura como técnico? É porque ele é o técnico que com míseros 1,70 já valoriza. Então, de repente, se ele meter um gol, ou se o Atlético meter menos gols e ele desarmar, o time dele desarmar muito. Então, só para ele valorizar, 1,70 ele deve fazer para você não correr risco de acabar perdendo dinheiro aí com o treinador. Surpresas. Por que o Pedro na surpresa se o Pedro vira e mexe, mete gol? Querendo ou não, é um Flamengo internacional e Flamengo. O Janderson, que tem jogado muito bem, pode ser a surpresa pelo lado do goianiense. E o Abel Hernandes, que é o centroavante de ofício, apesar do Galhardo fazer muito gol. E vamos colocar aí como surpresa o Odair Helma, porque o jogo Santos e Fluminense e Santos deve ser um jogo muito equilibrado. Para mitar minimício aleatório, Keno nos embalos do sábado à noite, apostando em 2, 3 gols do Keno. Sábado à noite, Keno combinam, isso daí já está provado. E o Arthur, que a gente acha que ele vai desencantar nessa rodada de final de semana. E o Guto Ferreira como técnico da mitada. Algumas outras indicações que vocês podem considerar aí: PP, Robson e Renato Kaiser para o ataque, Fernando Sobral, Everton Ribeiro e Jair para o meio, Felipe Luiz, Felipe Jonathan, Isla nas laterais, Léo Ortiz, Jeromel e Rever na zaga, Vanderlei e João Paulo no gol. Então isso aí para vocês colocarem na cabeça de vocês, milhões de coisas para pensar. Anotaram, pensem, pausem, olhem e tá aí. São essas as nossas dicas para essa rodada 18. A equipe do Papo do Fino faz com todo carinho, todo cuidado para vocês. E eu, Rodrigo Bronquinha, venho até aqui e mando para vocês no ar os pitacos do Papo do Fino. Certo, rapaziada? Então estamos aí, a próxima rodada, a última do primeiro turno. Continuem assistindo a gente, curtam a nossa página no Facebook, se inscrevam no nosso canal, que as nossas dicas são quentes e são para você botar a cabeça para pensar. Não é para ficar copiando, não, tem que pegar todos esses que ele colocou, não é isso. Você tem que pensar, a gente ensina você a pensar, tá? Hoje a gente foi mais rapidinho, foi mais resumido, mas vocês veem que quando a gente coloca ali, se você pausar,
você tem o valor dele, o quanto ele precisa para valorizar e algumas características importantes para os jogadores, tá? Então é isso aí. Um abraço para vocês. Até a semana que vem. Tchau.